Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Bom, estou vindo aqui no canal Só Psicanálise mais uma vez para conversar com vocês mais uma vez sobre as mulheres histéricas, dando aí continuidade, né, na playlist referente a esta temática. Quem não assistiu os vídeos anteriores, eu vou deixar o link da playlist sedimentado aqui, tanto na descrição do vídeo como no comentário em destaque, para que você possa acompanhar a temática desde o princípio, para de fato ter uma compreensão abrangente acerca do assunto, tá bom? Pois bem, gente, eu costumo receber e-mails, né, de mulheres sobre esta playlist, onde quando eu falo dos movimentos da mulher histérica, né, quando eu elucido aqui no canal sobre o inconsciente da mulher histérica, o funcionamento do inconsciente da mulher histérica, eu recebo muitos e-mails neste sentido, sabe? E os e-mails geralmente são abarcados por questionamentos do tipo: poxa, Caio, mas e dá para mudar, né? E-mails do tipo: cara, eu assisti o teu vídeo e eu me identifico com esses movimentos. Eu não tinha consciência, mas ao assistir teus vídeos, eu percebo que eu ajo dessa forma, que eu me comporto dessa forma, que, enfim, que eu me movimento desta forma. Quando eu falo de movimento da mulher histérica, eu falo de como a mulher histérica responde ao mundo, como a mulher histérica responde ao outro, como a mulher histérica vive e experiencia o mundo, né? Pois bem, não dá para dizer que é possível mudar a tipificação da personalidade, né? Já falei aqui sobre a estrutura histérica, e quando eu falo de mulher histérica, eu falo da mulher que tem a sua personalidade fundada na estrutura histérica. Isso não dá para mudar, sabe? Não dá para mudar. Não dá para, por exemplo, fazer com que uma mulher deixe de ser uma mulher histérica para ser uma mulher obsessiva, que há de ser uma outra tipificação da personalidade, né? Não dá para fazer isso. Não tem como mudar a estrutura da personalidade, né? Mas tem como mudar sim os comportamentos, os movimentos, sobretudo sabotadores, né? Dá para, em um processo de análise, em um processo de terapia psicanalítica, dá para que esta mulher venha tomar consciência dos seus movimentos que estão sendo sabotadores, que estão atrapalhando, né, a sua vida, que estão sucateando certos feitios da sua vida, entende? Isso aí dá para fazer. Não é porque é uma mulher histérica que necessariamente precisa ser uma mulher patológica, né? Não tem nada a ver. Quando se fala de mulher histérica, não se fala de uma mulher patológica. Se fala de uma mulher que tem um movimento característico, um movimento, vamos dizer que um movimento peculiar, um movimento singular, predominantemente correspondente à estrutura que sustenta a sua personalidade. Da mesma forma que a mulher obsessiva, né? A mulher obsessiva, ela tem aí a sua personalidade fundada na estrutura neurótica obsessiva, e ela vai ter movimentos peculiares, singulares, que irão corresponder de modo predominante
aquilo que é feitio desta tipificação da personalidade, entende? Da mesma forma acontece com a mulher psicótica, da mesma forma acontece com a mulher perversa, entende? Então, quando se fala de mulher histérica, quando se fala de mulher obsessiva, quando se fala de mulher psicótica, quando se fala de mulher perversa, não necessariamente fala-se de mulheres patológicas, né? Não necessariamente há de ser uma patologização do ser humano, mas corresponde a um movimento que é característico, a um movimento que é singular desta determinada tipificação estrutural que sustenta aí a personalidade desta mulher. Da mesma forma acontece com os homens, né? Pois bem, por que eu falo isso? Porque há uma crítica em torno da psicanálise nesse sentido. No sentido de que, tipo, a psicanálise rotula demais o ser humano, a psicanálise patologiza demais o ser humano, sabe? E não é bem assim que funciona, sabe? Não é bem assim. Quando a gente debruça-se a identificar qual que é a estrutura que sustenta a personalidade desse sujeito, é para que a gente possa ter o discernimento de como conduzir as sessões de análise, sabe? Porque, por exemplo, certos feitios do processo de análise que serve para uma mulher que tem aí a sua personalidade fundada na estrutura histérica, não há de ser um feitio que vai servir, não há de ser uma condução que vai servir para a mulher que tem aí a sua personalidade fundada na estrutura psicótica, entende? Então, por isso que há de ser importante em um processo psicanalítico, falando aqui da psicanálise, né? Não falo de outras abordagens, falo da abordagem psicanalítica no que diz respeito a um processo terapêutico. Isto é essencial, identificar qual que é a estrutura que sustenta a personalidade do sujeito, sabe? Para quê? Para que possa se ter um discernimento de como conduzir as sessões de análise, sabe? Então é isso, gente. Eu falo muito da mulher histérica e ao falar da mulher histérica, eu sempre trago em paralelo temáticas relacionadas à relação abusiva, né? Por quê? Porque a mulher histérica, quando tem a mulher histérica, ela tende, e eu não vou dizer que isso não acontece com a mulher obsessiva, eu não vou dizer que isso não acontece com a mulher psicótica, não vou dizer que isso não acontece com a mulher perversa, sabe? Mas há uma tendência mais gritante devido aos seus movimentos, devido ao modo como o seu inconsciente funciona, há uma tendência de a mulher histérica cair em relações abusivas, devido a um modo como ela responde ao mundo, sabe? Também não vou dizer que isso é uma regra da mulher histérica, sabe? Não é bem isso. Vou falar para vocês, vou citar para vocês um exemplo prático, da prática, do meu cotidiano, sabe? E vou trazer à tona aqui a minha namorada, porque ela sempre dá permissividade para que eu a coloque como exemplo. Ela não tem problemas com isso. A minha namorada, ela é formada em psicologia, tá? Diferente de mim, ela atua como psicóloga clínica. Por que eu digo diferente de mim? Porque eu não atuo como psicólogo clínico.
Eu não atuo como psicoterapeuta, muito embora seja também formado em psicologia. Eu atuo como terapeuta psicanalítico, né? Porque a psicanálise há de ser uma abordagem que independe da psicologia, né? Então, não necessariamente um terapeuta psicanalítico precisa ser formado em psicologia, né? Porque a psicanálise é independente da psicologia. Mas estudamos psicanálise na faculdade de psicologia e eu me identifico muito com esta abordagem, com esta visão de mundo, com esta ética, né? Com esta linhagem de pensamento, tá? Pois bem, a minha namorada, ela, muito embora também se identifique muito com a psicanálise, anteriormente, antes do relacionamento, antes da gente vir a estabelecer uma relação, ela tinha uma certa resistência também quanto às questões da estrutura que sustenta a personalidade do sujeito, porque ela via isso muito como um rótulo. E ao explicar para ela que não há de ser necessariamente um rótulo, né, ela quebrou um pouco esta visão, vamos dizer que equivocada da psicanálise. E aí, conversando comigo, ela sempre dizia que ela tinha uma tendência muito grande a cair em relações que demandavam sobre ela sofrimento, ou seja, era sempre assim, ela me dizia. Quando ela encontrava alguém, né, que a tratasse bem, que fosse cordial com ela, né, que demandasse de um sentimento sincero, que demandasse de um sentimento, vamos dizer que um sentimento que não viesse a jogar em sofrimento, ela tendia a se afastar. Ela não sentia prazer nisso. Ela não se sentia, vamos dizer que bem com isto. E ela acabava se afastando da pessoa. Já quando ela encontrava alguém que de uma certa de uma certa forma não fosse cordial com ela, de uma certa forma viesse a ser abusivo com ela, ela tendia a permanecer na relação. Isso aí é um movimento sabotador, comumente observado na mulher histérica, né? Porque a mulher histérica tem um modo de ser bastante peculiar que gira em torno da falta e da plenitude, né? Ou seja, aquilo que muito lhe falta, ela tende a sentir um desprazer, mas aquilo que também muito excede, que a joga muito em uma dimensão de satisfação, de plenitude, ela também tende a cair em um desprazer. Ou seja, aquele que a tratasse de modo predominantemente bem, fosse cordial com ela, demandasse de muito amor para ela, ela tendia a repugnar. Aquele que viesse a tratar de modo abusivo, ela sofria, mas ela tendia a permanecer. Por quê? Jogava ela numa falta e ela sentia-se ali desafiada a mudar essa pessoa, ela sentia-se ali desafiada a continuar desejando que esta pessoa viesse a amá-la, vamos dizer assim, né? E aí ela tendia muito mais a permanecer em uma relação que a jogasse numa falta gritante do que em uma relação onde ela fosse abarcada por um excesso de amor, vamos dizer assim. E comigo não foi muito diferente na relação. Quando a gente começou a, a se relacionar, ela foi muito resistente. Quando eu demandava de uma atenção mais excessiva para com ela,
de um carinho mais excessivo, né? Ela tendia mesmo a se afastar. Ah, Caio, eu não sei se eu quero, eu não sei se eu estou preparada para uma relação, né? Ela tendia de fato a me rejeitar, vamos dizer assim. Mas quando eu me afastava mais dela, ela tendia a vir. Ah, tô com saudade, ah, tô sentindo falta. E nesses movimentos eu identifiquei, estou lidando com uma mulher histérica, né? Estou lidando com uma mulher histérica e aí vou ter que ter um manejo para não jogá-la no sofrimento, mas também para não deixá-la numa falta excessiva. E assim fui tendo um manejo de como lidar com ela e aí pá, conquistei a mulher, né? E faz 2 anos aí, já mais de 2 anos que nos relacionamos, né? E aí eu expliquei para ela o movimento dela, expliquei para ela a estrutura que sustenta a sua personalidade, né? Ela tinha um conhecimento sobre as estruturas na dimensão da psicanálise, mas não era um conhecimento tão aprofundado, justamente porque ela tinha resistência, como eu falei, no que diz respeito às estruturas, porque ela via isto muito mais como um movimento patologizador da psicanálise, rotulador, do que de fato como algo que viesse a ser essencial no âmbito da psicanálise para discernir o caminho terapêutico a ser traçado, entende? E aí hoje ela trabalha muito também em cima, né, da estrutura que sustenta a personalidade do sujeito, que há de ser um modo de ser, não há de ser não há de ser um movimento patologizador do ser humano, mas o olhar que eu tenho para isso é que é um modo de ser, né, que é muito condizente com aquilo que está incrustado na sua personalidade, entende? E que é essencial identificar esta estrutura, esta tipificação, como eu falei, para discernir o caminho terapêutico, sabe? E aí, hoje em dia, a minha namorada é uma histérica, eu digo que é uma histérica trabalhada. Ela já não se sabota mais, né? Porque ela tomou consciência dos seus movimentos, do funcionamento do seu inconsciente. Com isso, ela tende a ser mais reflexiva no que diz respeito aos seus movimentos, no sentido de identificar quando que ela está se sabotando, sabe? Ou seja, ao ter a explicação do modo de como ela funciona, ao mesmo tempo ela implica-se nos seus movimentos para não deixar que isso venha lhe sabotar, entende? Então, por isso que eu digo que é possível a mudança no processo terapêutico, sabe? Não tem como mudar a estrutura da personalidade de um sujeito, mas tem como trabalhar essa estrutura, tem como trabalhar os movimentos que é muito inerente da estrutura para que assim não venha a ser um movimento sabotador, sabe? Então, assim, na época de Freud, as histéricas elas tinham um movimento muito sabotador, muito patológico. Freud ele debruçou-se sobre histéricas que estavam ali jogadas, né, em um sintoma que atrapalhava bastante a sua vida, que sucateava bastante a sua vida, né? E ele trabalhou muito em cima desses sintomas a ponto de fato abrandá-los e até mesmo removê-los para trazer uma qualidade de vida para estas mulheres, né? Que até então eram muito jogadas à margem da sociedade, sobretudo pela medicina da época, né? Que tratava com desdém os seus sintomas por não ter um cunho fisiológico, anatômico, na verdade, né, para justificar estes sintomas, porque na verdade a fonte dos sintomas estava ali no aparelho psíquico, né? E tratando-se do aparelho psíquico, não tem um exame para identificar de modo
visível, vamos dizer assim, de modo palpável, vamos dizer assim. Então, a medicina da época era muito incrédula e aí tratava essas mulheres com desdém. Ah, isso é frescura. Ah, essa mulher ela tá com o demônio aí incorporado nela, né? Porque de fato tinha mulheres, né, que paralisavam, tinha mulheres que tinham uma crise ali de se entronchar, né? Tinha mulheres que assim tinham crises muito pesadas, sabe? E como a histérica ela tende a converter como o seu inconsciente, né, tende a converter sintomas é, emocionais, vamos dizer assim, conflitos, angústias, em sintomas físicos mesmo, né? Então, isto era muito recorrente por parte das mulheres histéricas. De ver mulheres histéricas realmente com crises no físico, no corpo físico, decorrente de problemáticas emocionais, decorrente de conflitivas psicológicas, psíquicas, né? Conflitivas inconscientes e enfim. Então Freud se debateu durante toda a sua obra entre o enigma da feminilidade e a questão sobre o que quer uma mulher. Coisa que, assim, os teóricos pensadores da época, de sua época, não davam vazão. Sobretudo os médicos de sua época não davam vazão a isto, né? Como eu falei, tratavam de fato a mulher com desdém, sobretudo porque naquela época a mulher não tinha voz, havia um patriarcado e um machismo bem mais acentuado na época, não que hoje não seja, mas na época de Freud, século XIX, era muito mais sedimentado, né? Então, em um tempo em que a mulher não tinha voz, Freud ousou escutá-la. Inclusive, ele ia contra, né? Estava indo contra a este machismo, a este patriarcado da época. E não que Freud não tenha sido machista. É possível identificar que em muitos momentos ele foi sim machista, mas isso por conta de um feitio da sua época, que estava muito sedimentado na sua época. E olhe que ele quebrou muito destes paradigmas da sua época, né? E por muitas vezes Freud ele ficou boquiaberto, ele ficou perplexo diante dessas mulheres, sobretudo diante da impossibilidade de uma solução para o enigma da feminilidade, para o enigma em torno do que de fato quer uma mulher. Muitas daquelas mulheres viviam este sofrimento porque eram incompreendidas quanto ao que elas queriam de fato, quanto ao que elas desejavam de fato. Então, Freud ele sempre foi muito desejoso de que a mulher revelasse os seus desejos, revelasse o que de fato ela quer, por meio da fala, né? Por meio de realmente expressar algo sobre si mesma, entende? Considera-se, não raramente e equivocadamente, né, que a teoria freudiana peca por misoginia, por machismo. Mas, gente, ele debruçou-se incansavelmente sobre a sexualidade da mulher, o que na época era tratado como algo que não era para se dar vazão. Dava-se vazão à sexualidade do homem. O homem podia, o homem fazia, o homem podia transar com quantas quisesse, e até hoje é assim, né? Venhamos e convenhamos. O homem, quando transa com várias e várias, é visto como o gostoso, o Dom Juan,
o pegador, o garanhão. A mulher, quando sai por aí, transa com quantas ela bem quiser, ela é vista como a puta, né? Então, até hoje, isso repercute na questão da sexualidade no que diz respeito aos gêneros, né? Mas Freud buscou incansavelmente estudar e entender a sexualidade da mulher, né? Deixando-se guiar de fato pelas palavras femininas, né? E aí ele prontamente reconhece que o feminino é um hemisfério obscuro, cara. E ele morreu sem responder o que quer uma mulher, né? Quando se fala do obscuro, do feminino, é porque nem tudo que a gente imagina de uma mulher, de fato é. Sabe? Nem tudo que a gente simboliza sobre uma mulher, de fato é. O feminino, tanto no imaginário quanto no simbólico, terá de ser construído ao modo de cada mulher em sua peculiaridade. E eu vou dizer, mesmo você estando diante de duas mulheres histéricas, mas há entre uma e outra diferenças, singularidades, peculiaridades, nuances. Entende? Então, para Freud, a feminilidade é uma figura de alteridade. Quando ele fala isto, ele fala justamente pensando a mulher histérica, porque foi sobre a qual ele debruçou-se em demasia para entender, para estudar. Porque Freud era um neurologista e ele lidava com os nervos na dimensão daquilo que é visível. Os nervos, as doenças nervosas eram linkadas ao que é visível, eram linkadas a neurotransmissores, vamos dizer assim. Mas ele estava ali diante de uma doença nervosa, diante de sintomas provenientes dos nervos, que não era algo aparente, que não era algo visível por meio de exames, né? Isto era recorrente em sua clínica e por isso ele debruçou-se sobre a mulher histérica. Ele queria entender e é por isso que ele vai se afastar da neurologia e vai aí fundar um novo modo de pensar o ser humano, de olhar para o ser humano, né? Então, quando ele fala da feminilidade enquanto figura de alteridade, ele fala de uma mulher sofrida porque está cometida daquilo que não a identifica. E ela denuncia isso através do seu sintoma, através das crises que ela tinha. E uma das causas de sua infelicidade é o excesso, que a destrói. E também a falta, que também a destrói. E aí, evoluindo os meus estudos acerca da mulher histérica, dessa mulher tão interessante, tão fálica, mas também tão humana, mas também tão, sou fascinado na mulher histérica, né? Então, evoluindo os meus estudos sobre a mulher histérica, é perceptível que o excesso está muito linkado à supervalorização por parte do outro no que diz respeito a ela na dimensão erótica. E a falta consiste na depreciação no que diz respeito à dimensão amorosa. O feminino, sobretudo a mulher histérica, por ser muito fálica, é muito erotizado pelo outro e pouco amado. E aí é quando a mulher histérica recusa este tipo de feminilidade, entende? Muito embora seja uma mulher muito fálica, mas a sua erotização
o seu teor fálico está muito mais na dimensão de uma fantasia do que na dimensão da pornografia, de modo propriamente dito. E aí é quando o outro que se relaciona com esse tipo de mulher peca, por ver uma mulher muito fálica, muito acometida pela energia sexual, tende a erotizar esta mulher no sentido pornográfico. E com isso tende a pouco amá-la. Ou seja, há um excesso de erotização e há uma falta na dimensão amorosa. E a erotização da mulher histérica está muito mais na dimensão, como eu falei, da fantasia, do que na dimensão da pornografia. Não é sobre pegar uma mulher histérica de 4, né, com perdão da palavra e do termo pejorativo, não é sobre pegar, por exemplo, uma mulher histérica de 4 e tome e achar que aquilo está satisfazendo. É algo que vai para além disso. E aí posso falar sobre isso de modo mais meticuloso na próxima sessão, no que diz respeito às mulheres histéricas, tá bom? É isto, gente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Agradeço de coração por todos aqueles que curtem o meu trabalho aqui no YouTube, tá? Enfim, muito obrigado pela presença de vocês aqui e é isso. Eu vou deixar aqui num comentário em destaque, bem como na descrição do vídeo, os meus demais projetos aqui no YouTube, meus demais canais, tá bom? Fiquem à vontade para conhecer. Eu tenho um canal Amálgama que eu estou ressignificando este canal para um projeto bem mais interessante do que está sendo. E aí eu gravei lá um vídeo de apresentação sobre a ressignificação do canal Amálgama. Então eu vou deixar aqui o link desse vídeo, né, para que você, se tiver o interesse, venha assistir, venha conhecer esta ressignificação referente ao canal Amálgama. E se você gostar, aproveita e se inscreve lá neste canal, tá bom? Para além disso, vou deixar aí meus demais projetos, enfim, para quem quiser conhecer, tá bom? Tanto no comentário em destaque, como na descrição do vídeo. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.